Estão tratando aí do tópico da radioatividade. Só para fazer uma justiça com a história aqui, né? Que radioatividade ou atividade radioativa, atividade que foi percebida essencialmente no elemento químico rádio. Isso é o que tem a ver com a questão da radiação. Não é a nossa aula, não é de história da ciência, mas sim uma aula mais pragmática, né, de quais são as aplicações. Então, a radioatividade tem a ver com a transformação dos núcleos atômicos. Então, até esse ponto do curso, a gente precisa fazer uma consideração, que é o seguinte: o tópico de átomo até esse momento era um tópico do átomo daltoniano. Eu gosto de chamar assim para me referir ao átomo de Dalton. Qual que é o átomo de Dalton? É aquele átomo imutável, indivisível, imperecível, todas aquelas considerações que a gente faz no primeiro ano do ensino médio, ou então quando a gente começa a teoria atômica, a gente fala do átomo de Dalton. E toda a química que a gente trata até agora, ou que a gente tratou até agora, foi uma química de um átomo que não muda, um átomo que não tem variação no seu núcleo. O máximo que a gente discute até agora, o que a gente discutiu até agora, foi da existência de isóbaros, a existência de isótopos, e às vezes falamos de isótonos, mas essas espécies, esses eventos, eles têm a ver essencialmente com o conhecimento da radioatividade. Para você ter uma ideia, o átomo de Dalton, ou o elemento químico para Dalton, ele era qualificado em função da sua massa. E se a gente for procurar a definição de isótopos, isótopos são átomos de um mesmo elemento que têm massas diferentes, massas distintas. Então, essa situação é uma mudança de paradigma, né? Você deixar de ter o átomo qualificado em função do seu peso atômico, da sua massa atômica, e passar a ter o átomo qualificado em função do seu número de prótons. Essas situações, imaginem isso aí no começo do século XX, há mais de 100 anos atrás, onde a teoria atômica ela era muito incipiente ainda, né? Você admitir a existência do átomo já era uma atitude revolucionária. Então, imagina admitir que dentro do átomo existissem mais partículas ainda. Então, é uma situação que tem que ter ousadia, tem que ser ousado para admitir essas possibilidades. Então, essa situação aqui tem a ver com a transformação dos núcleos atômicos. E eu vou me pautar aqui nas partículas que a gente chama de partículas fundamentais. Hoje em dia, tem uma série de considerações mais profundas que falam em quark, que falam em lepton. Isso, eu não vou entrar aqui nessa seara. No máximo, pode ser que a gente fale em algum momento de que prótons e nêutrons são formados por quarks, mas não é a nossa intenção, não é o nosso interesse aqui nesse momento do curso. Então, a gente vai qualificar
as partículas fundamentais, as partículas que são a base da teoria atômica, ao menos que a gente aplica no ensino médio, que são os prótons. Então, eu vou qualificar o próton como sendo uma espécie de número atômico 1, número de massa 1. O nêutron, número de atômico 0, número de massa 1. O elétron, número atômico menos 1, número de massa 0. E aqui a brincadeira começa a ficar séria. Imaginem vocês o que é que dá a combinação de um próton com um elétron. Certamente, nas aulas de modelos atômicos que eu tive a oportunidade de ministrar para vocês, dialogar com vocês, eu sempre falei que o átomo era uma coisa estável ali, né? O átomo, naquele modelinho que a gente tem, é núcleo e eletrosfera. Esse é o padrão, assim, estanque, né? Aqui estão os elétrons e aqui dentro os prótons e os nêutrons colocados. Mas só quero fazer um parêntese. O átomo mais abundante do universo, que é o átomo de hidrogênio, é um átomo sem nêutrons, que é o chamado prótio, o átomo fundamental, o primeiro átomo, aí como a gente fala, ele é uma combinação exclusiva de um próton e um elétron. Eu não posso me furtar a dizer para vocês que o modelo de formação do universo, que nós que admitimos a ciência, isso aqui não é falar contrário a outras crenças, não é isso. Mas o nosso modelo é de que, no início, eram os nêutrons. A partir do colapso dos nêutrons, de que os nêutrons não conseguiram mais existir por conta de um calor imenso, uma fornalha primordial, houve o que a gente chama de Big Bang, ou o Big Bang, para a pronúncia aportuguesada. Então, essa grande explosão equivaleu, de fato, na partição de nêutrons. Então, os nêutrons se partem e geram prótons, elétrons, neutrinos, radiação cósmica de fundo, que a gente está detectando até hoje. Para quem tem TV de tubo que não tem tela azul, a tecnologia da tela azul foi para não ficar coletando a radiação cósmica de fundo, né? Que é aquele chiado que vem na TV, tem uma parte daquilo lá que é radiação que foi gerada no Big Bang, radiação gerada há 14,5 bilhões de anos atrás. Então, essa radiação que a gente percebe nos rádios, na TV, na telefonia, são essas ondas. Na TV era o mais doido de todos, ficava aquele chiado específico. Hoje em dia, a tecnologia de tela azul na TV, quando ela está fora do ar, ela não fica marcando essa radiação típica. Então, esse primeiro ponto aqui, imagina você, a soma de um próton com um elétron, 1 mais 0, 1. 1 menos 1, 0. Então, essas
equaçõezinhas nós utilizaremos muitas vezes aqui na nossa construção teórica. Existe também, é óbvio, o antipróton e o antielétron. Eu vou tratar, me interessa aqui tratar do antielétron. O antielétron, número atômico mais 1, número de massa 0. Antielétron não é próton, porque próton tem massa. A massa do elétron é uma massa desprezível. O elétron positivo é chamado de pósitron. Imaginem vocês que quando um elétron positivo encontra um elétron negativo, os dois dão o que na soma? Elétron e elétron, desaparece carga, então eles tendem a se atraírem. A soma das massas, 0 mais 0, 0. 1 mais 1, perdão, mais 1 e menos 1, 0. O encontro do pósitron com o elétron gera energia exclusivamente. Então, a matéria e a antimatéria, quando se encontram, ambos se aniquilam. Eu me pego sempre como referência nos pósitrons um padrão de tomografia, vocês já devem ter ouvido falar, tomografia PET ou PET scan. Tomografia PET é a sigla em inglês para tomografia por emissão de pósitrons. Então, manda pósitron para dentro do organismo e aí tem a formação de imagem, a construção de imagem por transdutores, por softwares que conseguem fazer fatia do cérebro, por exemplo, sem precisar cortar o cérebro. É só para dar um padrão aqui nas possibilidades. Imagina conseguir analisar o cérebro do indivíduo sem necessariamente precisar fazer um corte no crânio do cara, sem precisar fazer um fatiamento no cérebro do indivíduo e saber como é que as coisas estão, como que as coisas estão se comportando, como que as coisas se organizam ali. Então, essas partículas que são fundamentais aqui para a gente, elas devem ser motivo da nossa interpretação quando elas aparecerem nas equações, sejam elas equações nucleares. Eu já vou indicar para vocês duas equações nucleares, que são a fusão nuclear e a fissão nuclear. Elas são termos antagônicos, são termos opostos. A fusão nuclear, ela tem a ver com a junção de núcleos. Basicamente, é a reação que acontece no Sol e em outras estrelas que estão por aí existindo. São reações que levam à formação dos elementos até o número atômico 26. É um padrão aí até para formar os átomos, como os átomos de ferro. Então, forma a partir da fusão nuclear, por exemplo, dessa fusão aqui, ó, hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3, deutério e trítio, os isótopos do hidrogênio. Essa é a reação mais bonitinha, mais comum que a gente tem. Alguém me diz, essa reação aqui, o que ela produz de subproduto? Hidrogênio 1 forma hélio. E qual seria o subproduto dessa reação? Só para constar, o hidrogênio, número atômico 1, o hélio, número atômico 2,
se vocês conseguem reconhecer aí na imagem. Alguma ideia de qual seria o subproduto? 1 mais 1, 2. Então, um subproduto de número atômico 0. 2 mais 3, 5. A massa aqui, 4. Então, esse subproduto tem número de massa 1. Coisas 0, 1 são os nêutrons. Então, as reações, basicamente, essa é a principal reação solar, o hélio, teoria heliocêntrica, que coloca o nosso Sol no centro do nosso sistema, né? Do nosso padrão. E a fissão nuclear, ela é a partição, a quebra de núcleos. Então, essencialmente, a fusão acontece com átomos pequenos e a fissão acontece com átomos grandes. Um exemplo clássico de fissão nuclear é o caso do urânio. Vou colocar aqui um urânio 235. Deixa eu ver se, para não falar besteira, qual é o urânio radioativo. Dá uma coladinha aqui e tal. Urânio radioativo, cadê você, urânio? (238). Então, vou colocar um urânio 238. Vamos dizer que esse urânio ele se converta em criptônio, (36) mais o elemento 56, que é o bário. Essa uma possível reação. Aqui, por exemplo, essa reação ela é tocada por um nêutron. Então, o urânio, quando ele é bombardeado por um nêutron, ele pode vir a se partir nessas espécies aqui, que são o bário 137 e o xenônio, e o criptônio, vou dar uma massa plausível para ele. (98). Não sei se necessariamente esses valores são reais. Vou colocar aqui 138. Para ser mais verdadeiro o que eu quero colocar na sequência. Por uma questão de equilíbrio. 92, 36 mais 56, 92. 238. Mais 1, 239. Aqui, 98 mais 138 vai dar 236. Então, nessa reação, há a formação de 3 nêutrons. Essa doideira que está por trás aqui é a chamada possibilidade da reação em cadeia. Então,
a possibilidade que os átomos têm de se partirem, vamos dizer, eles gastam um nêutron para iniciar, para startar a reação e disponibilizam 3 nêutrons para o meio. Ou seja, um nêutron parte um átomo, esse átomo partido gera 3 nêutrons que têm a capacidade de partir 3 outros átomos, que vão gerar a possibilidade de partir 9, de partir 27, 81, 243 na exponencial. Imagina isso no universo atômico, no universo dos mols. Para a gente poder dar um final já aqui nessas equações nucleares, tem um outro tópico, que são as emissões alfa, beta e gama. A emissão alfa, número atômico 2, número de massa 4, com carga bipositiva, então uma espécie positiva. Aqui menos 1, 0, com carga negativa. E aqui 0, 0, que é a indicação de radiação. Gente, só uma ponderação. A gente não chama de alfa aquilo que a gente conhece. A gente não chama de beta aquilo que a gente conhece. Então, no começo da história da radioatividade, os caras não tinham... Os caras não, os mega pesquisadores, Casal Curie e outros mais aí, Becquerel e outros que a gente pode estar procurando aí nas Geiger, Marsden, Rutherford, Thomson, todos esses caras que se ocuparam de estudar essas coisas, certamente não tinha ideia do que vinha a ser essas partículas no começo da análise deles. Tanto que eles vão dando nome, alfa, beta, gama, raios X. Os raios X são o mais próximo possível, que na aproximação aqui, eles estão mais próximos da radiação gama. Só para dizer uma coisa, a partícula alfa, ela tem baixo pp. Eu chamo de pp o poder de penetração. E altíssimo efeito ionizante. O efeito ionizante que a gente trata na radiação é o quanto eles têm a capacidade de destruir as coisas, destruir o nosso DNA, destruir tecidos. Então, a radiação alfa, uma folha de papel é capaz de segurar a radiação alfa. Então, baixo poder de penetração. E a radiação gama, ela tem alto poder de penetração, mas um baixo efeito ionizante. Eu poderia usar aqui uma comparação dos raios X, por exemplo. Os raios X, eles conseguem atravessar tecido mole, não conseguem atravessar tecido ósseo. Não atravessa o osso, por isso consegue fazer aquele negativo na imagem, né? Consegue caracterizar a imagem de uma fissura num osso, por exemplo. E ninguém morre automaticamente de tomar carga de radiação por raio-x. É óbvio que tem que ter alguns procedimentos de segurança, mas são coisas específicas. Uma outra coisa, a radiação ela pode ser natural ou forçada. Dizer para vocês, as radiações naturais não tem como a gente modificá-las. Não adianta colocar coisa na geladeira, esquentar as coisas, a gente não mexe. São fenômenos que a natureza cuidou de organizar ao longo do tempo.
Então, quando vocês pegarem equações, por exemplo, vou pegar uma equação aqui, uma clássica, um carbono 6,14, faz uma emissão beta, e aí forma uma outra coisa, numericamente, 7,14, porque 14 é igual a 0 mais 14. 6 é igual a menos 1 mais 7. Se a gente procurar na tabela periódica, a gente vai encontrar que é o elemento nitrogênio, isso aqui. Hoje em dia, a gente sabe que alfa é núcleo de hélio. E beta é elétron negativo. Hoje em dia a gente sabe dessas coisas, da caracterização dessas partículas. Então, para dar uma resumida, o que aparece para a gente é reconhecer as equações, emissões alfa, beta, se são fissuras, ou fissão nuclear, ou fusão nuclear, e o conhecimento de cada uma das partículas que podem aparecer por aí. Isso é o quadro geral de radioatividade por hora.